Esse é, essa é a continuação do resumo do outro que eu gravei, né? Resumo de Gênesis na Bíblia, parte 1, livro de Gênesis, a criação do mundo. E aos meus amigos católicos, bote mais para mostrar bem o rosto aí, lá, que eu quero mandar um recado dele. Aos meus amigos católicos, eu quero mandar Colossenses 2, versículo 14 e Êxodo 2, versículo 3. Aos católicos, só para os católicos, Êxodo 2, Êxodo 20, capítulo 3. Só para os católicos, Êxodo 20, capítulo 3. Por favor, tá? Leia. E também Colossenses 2, versículo 4. Só para os católicos, não é para os cristãos, não, para o católico. E aí vai o resumo da criação do mundo, no livro de Gênesis. Aqui é um resumo. A primeira parte já foi enviada, agora eu vou gravar a outra. Tá bom? Essa aqui vai para todos, né? Eu vou falar aqui das duas cabeceiras dos rios, né? Já disse, as aportilhas, se quiser, é só ligar que está gratuita. Eu vou entregar gratuitamente para você, não vou cobrar nada, porque eu recebi de graça e de graça eu dou. Eu vou falar aqui sobre as cabeceiras dos dois rios, dos primeiros rios, né? Que mudaram dramaticamente, né? Enquanto que nos dias últimos segue sendo basicamente as mesmas. Acredito que o Jardim do Éden, tá? Aqui é a continuação do outro vídeo, do livro de Gênesis, da criação do mundo. Por favor, viu? Acredito que o Jardim do Éden poderia estar localizado, Ali na câmera, como já foi dela, dito, né, na função dos rios Tigres e Eufrates. Ficou um bocado de tubo, né? parecendo uma televisão. O que é a região da os antiga Babilônia, entendeu? Acreditam-se que o Jardim do Éden, né, poderia, eu também acredito que o Jardim do Éden poderia estar localizado, como já foi dito, né, na função do rio Tigres e Eufrates, que é a região da antiga Babilônia, tá bom? Certo. Suspenda mais um pouquinho, por favor, cinegrafista, e essa câmera, um pouquinho só. Suspenda um pouquinho para meu rosto. Tá muito baixa isso. Suspenda mais ela. Suspenda para mim. Tá perfeita assim. Tá perfeita? Então tá. Tá, não tem problema não. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o ordenou, o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás. Olha a ordem de Deus para Adão. Disse Adão para Adão comer de toda árvore do jardim. Observe bem, criação do mundo, desobediência do homem, tá? A desobediência. Quando Jesus vir, vai ficar os filhos da desobediência. Tá? Vai acontecer um arrebatamento e os filhos da desobediência vai ficar. Olha a desobediência do homem. Deus criou o homem, colocou no jardim e aí deu a ordem. Veja o que foi que causou a queda do homem. O que causou a queda do homem não foi a serpente, não foi nada. Foi a desobediência, o não acatar a palavra de Deus. Muitos têm descido à sepultura por causa da desobediência. Observe bem o que foi que causou a queda da humanidade. Foi a desobediência. Quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz sim, é sim. Dizem que foi a serpente, que não foi nada, foi a desobediência. Não acatou a palavra de Deus, não ouviu o que Deus falou. Deus fala uma coisa, ele faz outra. Inferno, só existem dois caminhos, céu e inferno.
É por isso que para os meus amigos católicos, para a igreja católica, eu estou mandando aqui, ó, Êxodo. Tá? Êxodo para a igreja católica. A igreja católica receba aí Êxodo 20, versículo 3. Êxodo 20, versículo 3. Estou enviando para a igreja católica. Êxodo 20, versículo 3. E também estou enviando para a igreja católica Colossenses 2, versículo 4. Vai para a igreja católica, tá bom? Observe bem o que causou a queda do homem. O que causou a queda do homem foi o quê? A desobediência, o não acatar a palavra de Deus. Depois ele vai culpar Eva vai culpar a serpente. E a serpente não culpa ninguém. Porque ela sabia que ela estava errada mesmo e acabou. Mas ela também recebe a sentença dela. Ouça bem aí agora a melhor parte. Essa é a continuação do outro vídeo que eu mandei. Agora você recebe a postilha de graça. Eu não vou cobrar nada. Ligue e me peça a postilha. Tá? Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim Aleluia! do Éden, para que o lavrasse e guardasse a terra. E o guardasse, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás. Podem ver que o homem, antes da queda, era aqui vegetariano. Né? Nem só o homem, quanto também os animais. Antes da queda, ele era vegetariano. Porque você pode ver que Deus diz: de toda a árvore do jardim comerá. Mas... Depois você faz a pergunta, meu filhinho. Deixa eu coisar. Irmão, depois o senhor pode perguntar tudo o que o senhor quiser. Deixe eu falar um pouco aqui sobre a queda e a desobediência do homem. Para a igreja católica vai Êxodo 20, capítulo 3. Igreja católica, bote meu rosto aí bem. Me mostre bem, bota só meu rosto aí agora. Igreja católica, Êxodo 20, capítulo 3. Estou falando aqui sobre desobediência, sobre queda. A queda do homem, o que causou a queda do homem foi a desobediência. E para a igreja católica vai Êxodo 20, capítulo 3. Tá? Aí Deus disse, olha o que Deus disse, ó. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, não comereis. Deu tudo ao homem, preparou o jardim, fez tudo. Disse que ele podia comer de tudo, menos da árvore da ciência, do bem e do mal. Né? Dessa não comereis. Igreja Católica, Êxodo 20, versículo 3. Veja a desobediência do homem, o que causou a queda. Tá? Só existem dois caminhos, céu e inferno. Se a gente não fazer a vontade de Deus, é para lá que a gente vai. Tanto eu como a igreja católica. Tá? Mas da árvore da ciência do bem e do mal não comereis. Né? Agora eu quero explicar aqui, ó. Quanto ao mal, isso era óbvio. Mas o bem desta árvore, deixa eu lhe falar o bem desta árvore, contra o mal, tá? Isso era óbvio. Quanto ao mal, isso era óbvio. Mas o bem desta árvore é que engana quase todo mundo. Quanto ao mal, isto era óbvio. Mas o bem desta árvore é que engana todo mundo, né? O bem se refere à própria religião. O bem se refere à própria religião. Por definição, a religião pertence a um sistema criado pelo homem a fim de obter a salvação, né? Para chegar a Deus.
né? Tem uma coisa que eu quero falar, nem todos os caminhos levam o homem a Deus, viu? Tem gente aí que diz que todos os caminhos levam o homem a Deus. Não, todos os caminhos não levam o homem a Deus, não. O único caminho que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. Eu prefiro chegar mais com a cara mais perto que ficar de longe. Tá? Porque foi concebido pelo homem e é inaceitável para Deus. Foi concebido pelo homem e é inaceitável para Deus. A resposta de Deus ao dilema da raça humana. Jesus Cristo e ele crucificado. Pode chegar bem, mostrar mais um pouco o meu rosto. Jesus Cristo e ele crucificado, viu? Em 1 Coríntios 1, 23. Porque no dia em que dela comer, morrereis. Deus avisou que no dia que dela comer, vai morrer. Mandou comer todas as árvores, tudo que estava no jardim, menos daquela árvore. Porque no dia que dela comesse, ele iria morrer. Né? Também quero falar que está falando aqui sobre uma morte espiritual. Primeiro o homem morre espiritualmente, depois aí vem a consequência, né? Vem a morte carnal, né? A morte espiritual. Né? O que é a morte espiritual? É a separação do homem de Deus. O homem ele fica separado de Deus. O homem, quando ele morre espiritualmente, ele fica separado de Deus. Tá? Não foi aqui, ó. Bote aqui que eu vou deixar aqui vou deixar bem coisa aqui na portilha, uma observação aqui na portilha, viu, gente? Não foi que provocou a queda do homem, viu? Não foi porque ele comeu a árvore que provocou a queda do homem. Tá? Quero dizer, não foi a árvore da ciência do bem e do mal que provocou a queda do homem. Espera aí que você vai entender. Não foi. Foi a desobediência dele de não acatar o que Deus falou, a ordem de Deus. Comendo do fruto da árvore. Ele comeu do fruto da árvore. E ele caiu. Não foi porque ele comeu o fruto. Ele caiu, não foi porque ele comeu o fruto. Foi porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Desobedeceu. Tem gente que diz que ele caiu porque ele comeu fruto. Não. Ele caiu porque ele desobedeceu. Ele foi desobediente. Deu a ordem para ele não comer o fruto e ele foi e comeu. Então ele caiu. Não foi o fruto que fez ele cair. O que fez ele cair foi a desobediência. Tá? Aleluia! Foi a causa de todo Glória. fracasso. Peraí. Foi a causa de todo fracasso, viu? Foi a morte espiritual, consequentemente a morte física, né? Depois que o homem morre espiritualmente, ele vai e morre fisicamente. De fato, a morte encheu todo mundo. Tudo por causa da queda, né? Depois daí, a morte vem e enche toda a terra. Ele peca, cai, e aí ele morre espiritualmente, morre também fisicamente, e a morte aí vem e enche toda a terra. Né? Aí depois de tudo, Deus aí entra com provisão dizendo, não é bom que o homem esteja só, mas calma. Pode ligar aí por causa do calor. E havendo o Senhor Deus formado da terra todo animal do corpo e toda a árvore do céu, os animais e as árvores foram criados do pó, como foi também Deus trouxe os animais a Adão para que Adão desse nome a todos os animais. E o nome que Adão chamou os animais viventes, esse foi o seu nome. Adão deu nome a cada um dessas criaturas. E esses nomes estão de acordo com as características
do animal. A Bíblia diz que Adão era muito inteligente. Deu nome a todo animal, a toda criatura que Deus criou. Ninguém sabe como é que um homem inteligente desse cai na de Eva, né? Porque ele pecou, não quis ouvir a voz de Deus, mas ouviu a voz de Eva. A Bíblia diz que esses nomes estão de acordo com a característica daquilo que Adão falou. Ele dá nome aos animais e aqueles nomes estão com a característica do nome do animal. Como ele era inteligente, né? Aleluia! Adão tinha uma inteligência inconfundível. Né? Adão ele tinha uma inteligência inconfundível. Não entendi nada porque que Adão pecou. Né? Inconfundível com conhecimento. Ele sabia o significado de todas as palavras. Tinha habilidade para unir as palavras. Também pudera, né? Adão teve um ótimo professor que eu não tive, nem você. E Adão pôs o nome a todo gado, a toda árvore do céu e todo animal do campo. Mas para ele mesmo não se achou ajudadora. Adão não tinha ajudadora. Inteiramos que a criação animal era de fato maior magnitude e inteligência, que na atualidade foi a queda que modificou isso, a criação, né? Em Romanos 8, 19 e 23, né? A criação da mulher foi feita depois que Deus fez cair sobre Adão sono profundo, que ele ficou adormecido. A criação da mulher foi depois que Deus fez cair sobre Adão um sono profundo. Deus coloca sobre Adão um sono profundo. E aí de Adão, Deus vem e cria a mulher. Deus vem e cria a mulher. A apostila está disponível para vocês. Liguem e peçam. Também aí você vê que aí foi, né, a primeira anestesia. A primeira anestesia aí, quem deu Aleluia! foi Deus fez aí a primeira anestesia. Fez cair sobre Adão um sono. Aí vai a primeira anestesia. Todas as coisas são novas. Não, nada nunca foi novo. Tudo Deus criou. Aí você vê que vai a primeira anestesia. E tomou-lhe uma das costelas. Né? Deus tomou uma das costelas. Na verdade, a mulher não vem da costela, ela vem do lado do homem. Do lado do homem, perto do coração. Aí é para o homem ver que a mulher, ela foi feita para estar ao lado dele. Deus fez a mulher, tirou o lado do homem e criou a mulher. Quer dizer, fala a Bíblia sobre a costela. A costela é osso, Deus tirou do lado e criou a mulher. E você vê que a mulher foi feita para estar ao lado do homem. E não é para ser tratada de qualquer jeito. Senão Deus tinha tirado do pé. E Deus tinha tirado das costas. E Deus tirou do lado. É para estar ao lado do homem como a disjuntora do homem. É para ser bem tratada. E aí Deus fez, né, a mulher. Depois Deus fechou a carne do homem. Aqui você vê que Deus fez macho e fêmea. Deus fez macho e fêmea, né? Deus não fez dois machos e nem fez duas fêmeas. Deus aí, ele fez macho e fêmea. Você está entendendo? Você entende o que eu estou falando aqui? Deus, quando ele criou o homem, ele foi e criou uma mulher. Ele podia ter criado outro homem, mas ele não. Ele criou uma mulher. Ele não criou o homem. Deus fez macho e fêmea. Você entende macho e fêmea? Ele poderia ter feito dois machos. Ele também poderia ter feito duas fêmeas. Não. Ele fez macho e fez fêmea. Está entendendo o que eu estou falando? Vamos prosseguir.
Ele fez 2 homens e nem 2 mulheres. Esse é o modelo do matrimônio. Um homem e uma mulher. O modelo do matrimônio que Deus deixou foi esse, um homem e uma mulher. Deus não deixou o modelo de matrimônio de 2 homens nem 2 mulheres. Amém? Glória a Deus. Né, que foi constituído por Deus. Qualquer outro modelo constituir sobre abominação aos olhos de Deus. Leia Romanos 1, 24 e 28. E Adão falou: essa agora é osso do meu osso e carne da minha carne. A mulher é o cumprimento do homem. A mulher é o cumprimento do homem, viu? Adão disse: é osso do meu osso e carne da minha casa. O homem deixa a mãe e o pai vai unir-se com a sua mulher, né? Não é só no sentimento e sentido, mas na qualidade humana. Esta será chamada varoa. A mulher ela foi chamada varoa porque ela foi tirada do varão, ela foi tirada do homem. Então ela ficou sendo a varoa. Para ser tudo ao lado do homem. Vou botar aqui, viu? Né? Ela tem que ser um ser igual ao homem. Portanto, deixará o homem a mãe e o pai e apegar-se à sua mulher. Considerando essa passagem como uma declaração de matrimônio. E serão ambos uma só carne. Deus diz que quando você casa com a mulher, você casa com ela, você vira ela. Vocês dois ficam um só. Né? Une-se um homem e uma mulher e 2 vira um só. É a mesma pessoa. E serão ambos uma só carne. É assim que a Bíblia diz. Serão ambos uma só carne. Aponta para uma só unidade de pessoa. Quer dizer, 2 pessoas ali, mas é uma só unidade de pessoa. Porque Deus quer assim. Deus fez assim. E Deus sabe o que é melhor, o que é bom pra gente. Tá? Ou reciprocidade de afeto. E ambos estavam nus. Eles estavam nus, sem roupas, e não se envergonhavam um do outro. Deus, quando criou o homem e a mulher, ele botou os 2 nus, os 2 eles não se envergonhavam. Se não se envergonhavam, era porque não tinha do que se envergonhar, né? Quer dizer, eles estavam sem roupa, mas eles estavam sobre uma luz étera. Tinha uma luz étera sobre eles, que cobriu eles. Uma luz étera. Quem tem os olhos espirituais abertos sabe do que eu estou falando. E ambos estavam nus de roupa. Eles estavam nus, mas tinham uma luz étera e transfigurante. Eles estavam sobre uma luz étera e transfigurante. Vai. Agora vamos falar, né, sobre a queda do homem. Suspende mais um pouco o meu rosto. Agora vamos falar sobre a queda do homem. A queda do homem. A gente já falou sobre a criação. Agora vamos falar sobre a queda. Né? Ora, a serpente era ardilosa, mais que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Né? A serpente ela era ardilosa, mais que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Ardilosa, como está aqui, não é negativa.
positivo e sim positivo. Tudo o que Deus fez antes da queda era positivo. Tudo que Deus fez antes da queda era positivo. Descreve a qualidade como a rapidez. Tá saindo meu rosto aí, pai? Como a rapidez de visão e movimento. A atividade do instinto de autopreservação. E pelo que parece, a adaptação inteligente ao seu ambiente. A qual disse não é uma fábula. A qual disse não é uma fábula. A serpente antes da queda tinha capacidade limitada de conversar. Antes da queda, a serpente ela tinha uma qualidade limitada de conversar. Tanto que ela não se impressionou quando ela viu a serpente. Ela parou e ouviu a serpente. E ela não se assustou, não correu, não fez nada. Por quê? Porque quando ela ia com a serpente falava. Só que Satanás se aproveitou da situação, da capacidade da serpente falar, e ele foi aí, entrou no corpo da serpente e usou a serpente para falar com Eva. Né? E assim que Deus disse, a serpente diz, é assim que Deus disse? Ela perguntou para Eva, é assim que Deus disse? Satanás usou a serpente e perguntou para Eva, é assim que Deus disse? Porque Satanás ouviu quando Deus falou com Eva. Satanás, ele também é onisciente, ele vê tudo também. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente emprestou a sua faculdade a Satanás. Satanás falou através da serpente e pôs em dúvida a palavra de Deus. E a mulher respondeu à serpente sem se impressionar. Eva responde à serpente sem se impressionar. A serpente pergunta, é assim que Deus disse? E Eva responde, a Eva conversa com a serpente, porque naquela época a serpente tinha uma faculdade de falar. A serpente falava, tá? Depois da queda, não. Mas antes da queda, ela falava. Você vê que Eva não se impressiona. Ela conversa com a serpente. Quem entrou no corpo da serpente foi o adversário. Nessa hora, quem estava usando a serpente era Satanás. Né? E a mulher, sem se impressionar com a serpente, com o fato de ver uma serpente falando, Satanás aqui dirige-se ao ataque contra Eva. Isso aqui foi um ataque de Satanás. Satanás aqui se dirigiu a Eva. Não existe amor para pecar. Em lugar de Adão, só como meio para chegar a Adão. Do fruto das árvores do jardim, podem comer. A prova de nosso primeiro pai foi ordenada por Deus, viu, gente? A prova de nosso primeiro pai foi ordenada por Deus. Porque o período de prova seria essencial para o período espiritual.
E é um ato de determinação dele. Mas como Deus não quer que eles fossem tentados para a sua própria queda, ele não admitiu que Satanás o tentasse. Tá? Aqui. De uma forma que ele não ordenou que Satanás os tentasse. Acabou o vídeo. Gente, vídeo primeiro, número 1, criação do mundo, Gênesis, tá? Esse aqui já é a terceira parte. É um ensino do estudo da palavra de Deus, o começo do mundo. Esse aqui é a segunda parte, viu? Do livro de Gênesis. Segunda parte. A primeira, talvez você já tenha visto. Agora eu estou aqui na segunda parte. A terceira virá. E as aportilhas, se você quiser, você liga e pede. Aqui eu estou dizendo que Deus não permitiu que Satanás tentasse o homem de uma forma que superasse a capacidade humana dele. O que são tentados, portanto, podem resistir ao tentador. Mas do fruto que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis e nem tocareis, para que não morra. Eva falou o que o Senhor havia dito a respeito da proibição, mas logo adicionou: nem nele tocareis. A serpente aí disse a Eva: não morrereis. A serpente engana a Eva nesse momento aqui agora. Eva fala o que Deus disse e a serpente aí engana ela, diz: não morrereis. A próxima parte você vai ver no 3, no vídeo 3. Agora se inscreva no canal e deixe o like, tá bom? A serpente enganando Eva. Resumo de Gênesis na Bíblia, parte 1, livro de Gênesis, a criação do mundo. O católico vai Êxodo 20, versículo 3. Para os católicos. A serpente